Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou tratar da relação entre literatura e realidade à luz do livro Literatura, Mundo e Forma, de Marçom Moisés. Este livro que eu estou relendo e acabou me trazendo alguns temas, algumas questões interessantes para serem trazidas aqui para o canal e espero que vocês gostem, até porque este de hoje é um dos temas que mais tem gerado discussão aí dentro do campo dos estudos da literatura ao longo dos vários séculos, né? Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Tratar da relação entre literatura e realidade é mesmo tocar num problema ontológico da literatura, né? Ou seja, da definição do próprio ser do que constitui a literatura, eu diria que da arte de um modo geral. Afinal de contas, uma das formas de você mais especificamente distinguir a arte das demais manifestações do engenho humano é você entender que a arte ela busca fugir da realidade, se afastar da realidade palpável, factual e estabelecer uma para-realidade, ou seja, uma realidade paralela. Isso corresponderia ao grande objetivo e a grande especificidade de todas as manifestações artísticas, e da literatura não é diferente, né? Então, pensar na relação da literatura com o real, na forma como o real está ou não está presente dentro de um texto literário, é sim indagar a respeito da própria literatura, embora, claro, é sempre bom frisar que não é apenas o distanciamento da realidade factual, ou seja, a criação de uma ficção que define a arte e a literatura consequentemente. Entra aí também, entre outros fatores, o próprio modo particular como trabalha o seu meio de expressão. Ou seja, as cores, a forma, os sons dentro das outras artes, a música, a pintura, a escultura e etc. E no nosso caso, a palavra, a linguagem. O modo especial como a literatura trata a linguagem e como exprime seus temas, enfim, todo o seu conteúdo por meio da linguagem, esse modo especial também faz parte do que constitui o texto literário em si, esse grande ser, esta grande existência que é o texto literário. Mas é claro que isso só jamais chegaria a delimitar a literatura. É óbvio que o caráter ficcional e essa relação, por vezes estranha, conflituosa sempre entre aspas, e ao mesmo tempo tão íntima com a realidade, é isso que mais especificamente salta aos olhos quando entramos em contato com a arte e com a literatura. E este livro aqui ele é bem bacana, porque ele vai tratar, enfim, da própria natureza da literatura a partir de dois elementos fundamentais. Ele chama aqui, a princípio, de mundo e forma, né? Mas seria a literatura enquanto conteúdo e a literatura enquanto texto, estrutura, expressão. Essa dualidade, mas uma dualidade sempre interrelacionada, quase que indissolúvel, passa tanto pela questão da relação da literatura com a realidade, a literatura com o mundo, mas também com a literatura enquanto forma, a literatura enquanto estilo, a literatura enquanto texto. E ele vai discorrer com aquele estilo sempre marcante de Marçom Moisés, né? Muita erudição, muitas referências a outros autores ao longo do texto. Este livro atualmente ele está esgotado. A editora Cultrix, que publicava em parceria com a editora da Universidade de São Paulo, não tem reeditado o livro, mas você ainda encontra em sebos, e na própria Amazon tem para vender, acho que 2 exemplares usados, tá, da obra.
Está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link aí, quem tiver interesse, dá uma olhada. Mas vale muito a pena adquirir. Bom, ele vai, neste livro, se preocupar em, como ele mesmo diz, analisar o binômio forma versus cosmovisão, ou seja, o texto literário em sua relação e seus conflitos com a expressão de uma visão de mundo. Agora, que tipo de visão de mundo é essa? Ele vai destacar essa questão da realidade, né? Essa relação com a realidade, pegando desde a etimologia do termo. Ele vai lá para o latim e a noção de realidade como vindo de res, ou seja, coisa. E vai discorrer a respeito dessa coisa. Isso tudo com o objetivo de mostrar o que pode inspirar o olhar do artista para a produção de um texto. Os conteúdos que podem figurar como conteúdos literários, aquilo que pode se tornar objeto da literatura. E buscando essa relação da literatura como res, como coisa, ele vai ainda mais além, ele vai buscar também etimologicamente o sentido de coisa, né? Ele vai relacionar aí a coisa com alguns termos, entre eles objeto. O objeto não necessariamente no sentido físico da coisa, mas o objeto como objectum, pegando também a etimologia, né? E aí pega a preposição latina que quer dizer estar diante, aquilo que se coloca, que se oferece à contemplação. Então, percebam bem a relação que o Marcel Moisés vai fazendo. A literatura enquanto relação do homem com a realidade, essa realidade como coisa, não qualquer coisa, não a coisa puramente física, mas a coisa como um objeto, ou seja, algo que se coloca à frente, algo que se dá à contemplação. Nesse sentido, Marcel Moisés vai chamar a atenção não apenas para a realidade física palpável que pode despertar a atenção do homem, mas também os conteúdos da imaginação. Ele vai dizer que sentimentos, seres mitológicos, entidades que só têm existência em nossa mente, que elas se dão à contemplação como objetos, como coisas. E por isso mesmo nós já começamos a pressupor que aquilo que pode constituir a matéria da literatura, mas a princípio aquilo que pode constituir objeto de análise e de interesse por parte do ser humano, é tanto o que está na realidade palpável, quanto também aquilo que diz respeito à sua mente, a seus sentimentos, às suas angústias, seus anseios. Ou seja, começamos a abrir bastante o leque para uma relação do homem com a realidade, mas uma realidade que não necessariamente é aquilo que se oferece unicamente aos olhos, mas também à sensibilidade. E num determinado trecho ele diz: assim, res, que dá origem ao termo realidade, denota a coisa no sentido físico e também no conceptual. Se a cadeira é uma coisa, a alma é uma coisa que pensa. E mais à frente, a coisa pode ser a um só tempo material e imaterial. Então, essa relação da res, ou seja, daquilo que constitui a realidade em literatura, com o mundo factual e o mundo intelectual, o mundo psíquico, vai depois nos autorizar a perceber que a literatura, quando se pretende real, ainda que ficcionalmente, ainda que mentindo, fingindo, como diz lá Fernando Pessoa, não foge a uma realidade. A literatura, mesmo quando tratando de temas maravilhosos, fantásticos, enfim, sobrenaturais, ainda assim constitui o produto de uma relação do homem com o mundo de realidades possíveis. E aí nós também nos aproximamos um pouco daquilo que Aristóteles coloca na sua poética, né? E nós vemos alguns ecos de Aristóteles aqui. Ou seja, e aí muitas pessoas se perguntam, né?
mas se a literatura ela tem esse olhar para a realidade, como pode a ficção ser entendida como literatura? Justamente porque a literatura, já Aristóteles dizia, não representa a realidade tal qual ela é, mas como ela poderia ser. E mesmo quando a literatura expressa a realidade, não foge da sua natureza. Tem algumas pessoas que também dizem, mas e no caso de um romance histórico, um texto que se baseia num acontecimento real para tratar, para discorrer ali naquela obra. Isso fugiria da natureza da literatura de também ser ficção? Obviamente que não, porque é uma ficção ligada ao real, é uma ficção ligada a uma possibilidade do real. Nesse caso, uma possibilidade que se concretizou. Em outros casos, uma possibilidade que ficou só na possibilidade mesmo. Ou seja, quando você vai relacionando as coisas e entendendo esse real como de natureza múltipla, você entende muito daquilo que diz respeito à literatura. E ele diz ainda a respeito da fantasia, da ficção, que a fantasia, o onírico e formas cognatas são tão reais quanto as coisas do mundo físico. Trata-se apenas de um tipo diverso de real, o real sensível. De um lado, o real empírico, o real físico, e de outro, o real virtual, o abstrato, o intelectual. Ou seja, esse real intelectual, virtual, não deixa de se ligar a uma possibilidade de realidade. A grande questão é que é uma realidade que está na mente do ser humano. E mais na frente ele vai dar nome a essa capacidade do ser humano de construir realidades em sua mente. E na verdade o mundo físico, né, o mundo em que nós vivemos, em que nós nos relacionamos, o mundo real em si, ele é o ponto de partida de tudo que diz respeito ao homem. Toda produção que o homem elabora mentalmente, seja o jornalismo, seja o diário, seja a biografia, seja a literatura, tudo isso parte do real. O que acontece é que na literatura há um distanciamento posterior desse real. O real ele está na base, ele está no princípio. E em determinado momento o artista, por várias questões, ele acaba tratando muito mais do real possível, do real intuído, do que do real puramente físico e observável, palpável, que nos rodeia. É lógico que a necessidade de uma ficção, a necessidade de vivenciar o lúdico e essa fuga da realidade, essa para-realidade, é algo humano, né? Nós temos isso em nós. Eu diria que dificilmente o ser humano racional, ao ponto que já chegamos, conseguiria viver sadiamente numa sociedade puramente ligada ao real físico. Então, essa fuga da realidade para uma para-realidade, para o mundo da fantasia, para o mundo do intuído, isso é necessário. E existir textos que, embora como tantos outros, partam do real, tenham o real como base, mas que em determinado momento se distanciam e vão para esse outro real, esse real intuído, esse real possível, isso faz parte da nossa natureza. E aí ele vai criticar quem diz que o erro, a fantasia, enfim, todas essas manifestações que não são comprovadas no mundo físico, que não se ligariam ao real, ele vai criticar essa visão e vai dizer aqui num determinado ponto que asseverar que o erro, a imagem e a fantasia não podem ser realidade parece-nos improcedente. Não é a realidade ou a existência do erro, da imagem e da fantasia que está em jogo, mas a sua verdade. Podemos recusá-los como sinais de verdade, não como sinais da realidade. Ou seja, a fantasia, a mentira, o erro, tudo isso são possibilidades do real. A menos que se fuja totalmente da verossimilhança, né? Mas aí já é outra questão. Mas tudo é possibilidade do real. Uma obra literária, uma mentira que se conta ao acaso, tudo isso é possível.
Tanto é que conseguimos embarcar nessa mentira, nessa ficção, quer seja voluntário ou involuntariamente. Nós nos deixamos levar por essa mentira, por essa fantasia. Então, é possibilidade do real. Se é verdade ou não, é outra coisa. E aí ele vai dizer, num ponto aqui fundamental da obra, que a realidade, ela se constitui de dois planos. E é aí onde nós entendemos por que a ficção ela pode ser entendida como realidade. Essa realidade, né, ou seja, a concepção de realidade que nós, enquanto seres humanos racionais, pensantes, temos, ela se ampara tanto na existência de coisas naturais, coisas físicas naturais, ou seja, de um lado a natureza, quanto de outro lado a existência de coisas físicas mais elaboradas pelo homem e de coisas que dizem respeito ao plano da mente, da intelectualidade, ou seja, coisas que não são físicas, são mentais, mas que, enfim, também existem, têm sua existência. E isso aqui é chamado de cultura, a união das coisas físicas não naturais, ou seja, as coisas físicas elaboradas pelo homem, e as coisas que dizem respeito à mente, que ele também vai chamar de coisas imateriais, né? E essas duas manifestações juntas, a natureza, ou seja, o conjunto das coisas materiais, naturais, e a cultura, essa união de coisas materiais criadas pelo homem e de coisas imateriais, ou seja, produtos da mente, da imaginação, tudo isso junto constituiria a realidade e haveria aí como permeio o homem. O homem, ele se relacionaria ao mesmo tempo com o natural e com o cultural. A literatura, ela entraria como possibilidade de real dentro de uma manifestação cultural. Ela não diz respeito ao real da natureza, mas ela diz respeito ao real da cultura. E aí é claro que esse estabelecer uma para-realidade através da literatura, ele vai se amparar em várias utilizações, como por exemplo a mímese, que é o processo de você criar uma nova realidade. E também na metáfora, né, que é o símbolo utilizado para a construção desta nova realidade, desta realidade paralela. Tudo isso, como sempre, o autor enfatiza, e nós aqui também queremos chamar a atenção, com uma ligação indissolúvel com a realidade física, com a realidade palpável do mundo que nos cerca. Até porque a mímese, como Aristóteles bem já tinha colocado, e que está aí nas entrelinhas o tempo todo do pensamento de Maçom Moisés, ela é uma imitação, né? Então, ela tem o real factível, o real observável como ponto de partida. Porém, ela é uma imitação criadora. Daí, porque que ela também se distancia. É um jogo de mão dupla, né? Ao mesmo tempo de aproximação e de afastamento. É essa tensão, no fim das contas, que gera a riqueza da literatura e grande parte dos problemas que se colocam, tanto para quem produz literatura, como para quem lê literatura, quanto para quem estuda também. E tudo isso é o que torna esta área do conhecimento tão rica, né? É isso que torna os estudos da literatura e essas indagações que nós fazemos um grande prazer, né? Nos debruçarmos cotidianamente sobre estas questões. E eu espero que este tenha sido mais um dos vários das várias provocações que têm surgido aqui no canal através dos livros que eu venho lendo, das releituras que eu venho fazendo, e que vocês também tenham se sentido aí instigados a pensar, refletir sobre a ligação, a relação da literatura com o real e também sobre o como que ela se afasta um pouco da realidade observável que nos circula e estabelece essa para-realidade, esta realidade possível que nós tanto gostamos, que tanto nos encanta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, sua sugestão para futuros vídeos, porque a participação de vocês é sempre muito importante. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.